2 Coríntios 12, a partir do versículo 7. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Amém, igreja? Todos acharam? Amém. Então vamos estar realizando a leitura. Vamos ler do 7 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Você pode repetir isso? Enquanto eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o poder de Jesus está aperfeiçoado em nós. Podem sentar em nome de Jesus. Aleluia. Eu estava meditando nessa palavra. Na verdade, quando eu recebi o convite, eu conheci a missionária Cleíses pregando lá na DNV, e aí nós fizemos esse contato. E eu, quando recebi o convite, na verdade já tinha uma palavra, Eu disse, eu vou levar essa palavra aqui. Deus já tinha falado comigo durante aquela semana. E aí teve uma madrugada que o Espírito Santo, como o irmão Elza estava cantando aqui, na madrugada, que as coisas acontecem. E aí, na madrugada, o Senhor me deu essa palavra. Eu disse, Deus, essa palavra, mas eu já tenho uma palavra. Como é que pode, a gente querer dizer o que é que a gente vai levar? Mas é o Espírito Santo quem nos direciona. E o Senhor me deu essa mensagem. E o título dessa mensagem diz assim, o propósito do não. Não tem uma conotação de negação. O não pode ser verbal, quando nós falamos não. O não pode ser gestual, A gente faz assim com a cabeça, não. A gente faz assim, não, também. E o não pode ser atitudinal. Nas nossas atitudes, a gente também diz não. E aí eu já trago uma reflexão para os servos do Senhor. Porque aquele que decidiu, escolheu seguir o caminho, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, ele enfrenta um processo de renúncia na sua caminhada e ele começa a dizer não. Não é verdade? Nós precisamos começar a dizer não. Não para o nosso eu, não para a nossa vontade, não para o mundo e o que o mundo nos oferece. Então o crente começa numa caminhada com o Senhor, que Ele vai tratando nas nossas vidas, E a gente precisa dizer não a muitas coisas, não é verdade? Mas dizer não é algo fácil? Será que é fácil? Nunca foi fácil dizer não. Não está sendo fácil dizer não. E não será fácil dizer não. Em toda a nossa caminhada, até a igreja ser arrebatada, ela terá que dizer muitos não ainda. Não é verdade? Porque enquanto nós estivermos aqui no mundo, nós seremos provados, nós seremos tentados, nós passaremos por aflições, mas teremos bom ânimo para continuar na caminhada. E nós vamos precisar dizer não. Porque nós não somos deste mundo. Estamos aqui peregrinando em terra estranha, como diz a palavra do Senhor. Então não tem como você combinar com isso aqui. Isso aqui não é da sua parte. A sua parte é do céu, é da eternidade. Então aqui nós vamos precisar continuar dizendo não. Infelizmente, no começo da história da humanidade,
A falta de um não nos trouxe para esse lugar que nós estamos hoje. Esse lugar que nós precisamos todos os dias lutar contra o pecado, dizer não ao pecado todos os dias, resistirmos ao pecado todos os dias, para continuarmos na presença de Deus. A falta de um não no início da história da humanidade mudou a história da humanidade. Foi lá no jardim. Eva poderia ter dito não. Adão poderia ter dito não. Já imaginou se eles tivessem dito não? Aleluia. Mas eles tinham livre-arbítrio, porque o nosso Deus é assim. Ele me deu o livre-arbítrio. Então hoje, sobre a minha vida e sobre a sua vida, está o poder de decidir sim ou não diante dos pratos, das bandejas que nos são oferecidas todos os dias neste mundo. Não é verdade? Então o não, ele mexe muito com a vida do servo de Deus, e Deus me levou a entender isso. E nesse texto que nós lemos, nós temos aqui um servo do Senhor. Paulo era um homem separado, escolhido para a glória de Deus. Um homem usado com ousadia, com intrepidez na palavra. A história dele, a história de que ele era um romano, né, um homem eloquente, cheio de conhecimento, perseguidor de crente. E um dia ele tem um encontro com o Senhor, e o Senhor chama ele. E Paulo não diz não, Paulo diz sim. Aleluia. Como você e eu hoje dissemos sim, estamos aqui. Que escolha maravilhosa foi essa que nós fizemos, de dizer sim, Jesus, eu quero te seguir. E Paulo disse sim. Só que, irmãos, dizer sim não te isenta de continuar sendo tentado todos os dias, para você resistir e dizer não. Então Paulo, ele na sua caminhada, nas suas experiências com Deus, ele vai crescendo cada dia mais na graça, no conhecimento da palavra. Ele é um missionário, ele prega o evangelho em muitos lugares. Esse capítulo vai relatar uma experiência sobrenatural que Paulo teve com a eternidade. Uma experiência com o céu. Foi um homem que decidiu dizer não para o pecado, dizer não para o mundo, e decidiu se santificar e entregar o seu melhor para o Senhor. E nós estamos aqui também nessa noite. Eu creio que você não está aqui em vão, você está aqui também porque você está decidindo dizer não, renunciar à sua carne, à sua vontade, e fazer a vontade de Deus. Não é verdade? Então Paulo estava ali naquela situação muito difícil. A Bíblia vai dizer que tem um espinho na carne de Paulo. E vários estudiosos já buscaram descobrir o que é esse espinho. Mas existem mistérios que só Deus pertence. Não foi revelado qual é esse espinho na carne de Paulo. Mas nós podemos mensurar que era algo que o afligia. Que era algo que fazia mal, que machucava ele. E Paulo estava angustiado já com aquilo. Então Paulo, ele vai orar ao Senhor. E a Bíblia diz que ele ora 3 vezes. 3 vezes ele vai orar, pedindo ao Senhor: tira esse espinho da minha carne. Tira esse espinho da minha carne. Eu não sei qual é o espinho que está na sua carne, mas talvez a resposta seja não para a retirada dele. Porque talvez é esse espinho que faz você descer na madrugada. É esse espinho que faz você renunciar à sua vontade. É esse espinho que faz você a cada dia querer se aperfeiçoar e viver para a glória de Deus. Existem 4 respostas que Deus dá às nossas orações. É o sim, é o não, é o espere e é o silêncio de Deus. E nós temos dificuldade de aceitar o não como resposta.
Nós muitas vezes ficamos ali na oração e ficamos cobrando de Deus um sim, quando a resposta já é não. Ele já disse não. Por quê? Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele já visitou o seu presente, o seu futuro. Ele sabe o que é bom para você. A Bíblia diz: eu que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito, pensamentos de bem e não de mal. Se Deus disse não, descansa, confia. Irmãos, essa palavra não é fácil. Não é. Porque ouvir o não de Deus é complicado. Paulo não chegou aqui e fez muitas vezes o que nós fazemos. Senhor, mas eu tenho te servido tanto. Eu estou pregando o evangelho, eu estou fazendo a sua obra. E o Senhor não vai tirar esse espinho da minha carne? Ele não contestou. Ele aceitou. Porque o Senhor ele é tão cuidadoso que a resposta não foi não, Paulo. A resposta não foi assim. Deus ele tem uma forma de falar com a gente, cheia de amor, de graça, de bondade, para que a gente consiga entender até o não dele. E ele fala: olha, Paulo, é o seguinte, a minha graça te basta. O não dele é lindo, é maravilhoso. Até o não dele é maravilhoso. A minha graça te basta. O que é graça, irmãos? Graça é favor imerecido. Graça é o que foi feito na cruz quando nós não merecíamos. Ele enviou um único filho para morrer, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então Jesus estava falando para Paulo: olha, Paulo, é o seguinte, a minha graça te basta. O que tinha que ser feito eu já fiz. Segue com teu espinho, porque eu carreguei a minha cruz. Eu cumpri a minha missão. Você vai cumprir a sua também, com esse espinho. Pode seguir. Eu te dou força, eu te animo. Não é? Tem dia que a gente acorda desanimado, triste, abatido, e o Senhor nos levanta, o Espírito Santo vai lá, sopra um louvor, uma irmã liga, a gente recebe uma mensagem, é uma palavra. É Deus cuidando de nós e dizendo: continua, não para não. Então o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta. Eu já fiz a minha parte, eu já cumpri a minha missão. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: olha, eu já fiz a minha parte. A minha graça te basta. Você já recebeu a salvação. Você já recebeu uma vida, e uma vida em abundância. E o Senhor fala para ele: o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, nós não podemos ser autossuficientes. Não podemos ter tudo. Quem tem filho aqui sabe, vai ficar só dizendo sim? Só diz sim para o filho? Tem que dizer não. Muitas vezes você precisa dizer não. Isso faz parte. O não também constrói. O não forja caráter. Olha o que Deus estava fazendo com Paulo. Então, nas nossas dificuldades, nas nossas aflições, quando muitas vezes nós temos orado e temos pedido, e o Senhor tem dito não, Ele está forjando um caráter em nós, um caráter de confiança, um caráter de fé, um caráter de esperança da glória de Deus. Porque nós estamos aqui, mas não adianta nós queremos viver 100% do que Deus tem pra gente aqui, porque não completa aqui. O reino começa aqui, mas não termina aqui. Ele completa quando a igreja for arrebatada, quando o noivo vier buscar a sua noiva, a esposa, quando se encontrar. É aí que a obra se completa. Então é necessário que você não tenha tudo aqui, para não se perder até na caminhada. Então Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece os nossos corações, a nossa necessidade. Eu tenho certeza que aquilo que realmente for muito difícil para você, for muito difícil para mim, Ele vai
nos ajudar. Ele vai nos sustentar. No sim, no não, no espere, no silêncio. Ele sempre está cuidando de nós. Então, por que a graça do Senhor nos basta? Porque Ele está conosco todos os dias. Muitas vezes somos nós que não estamos com Ele todos os dias, não é verdade? Tem dia que nós estamos tão crentes, com tanta fé, acreditando tanto. Não, Deus vai fazer, eu creio. E tem dias que você está tão desanimado e você já nem crê mais. A esperança vai embora. E vai lá, ora, coloca na mão de Deus e daqui a pouco a sua atitude ansiosa tira e depois bota e depois tira e ele fica lá. O que é que ela quer? O que é que ele quer que eu faça? Era o tempo só. Eu estava aqui resolvendo com o Espírito Santo que já subiu, já intercedeu, já levou sua oração e o Pai está lá. Irmãos, a resposta de oração é um processo. Existe um processo na resposta de oração. Quando a gente começa a orar, eu comecei a orar aqui. Nós começamos a orar. O Espírito Santo, Ele está aqui conosco. A Bíblia diz que Ele traduz essa oração. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E essa oração chega lá em cima. E quando chega, está o pai, está o filho. E o pai está dizendo, o que é que eu faço, meu filho? E o filho está dizendo, pai, eu acho que não é hora de dar isso aqui para ele. Não é hora. Se dá, ele vai se perder. Não é o momento ainda. Não, é o momento sim. Está na hora, vamos abençoar. Pode liberar essa bênção. Tem todo um movimento no mundo espiritual. E eu vou te dizer, quando a resposta é sim, aí é que tem guerra. Aí é que a guerra é travada. Por quê? Quando a resposta é sim, o pai e o filho estão lá conversando. E aí eles dizem assim, vamos mandar um anjo levar a resposta. Não é assim na Bíblia, nas histórias? E quando o anjo está descendo para trazer a resposta, irmão, é guerra, é guerra. No ambiente espiritual, o que acontece no primeiro, segundo, terceiro céu, é uma guerra para a resposta chegar até você. Sabe o que foi que o anjo Gabriel disse para Daniel quando chegou lá? Daniel, ele tinha proposto fazer 3 semanas de jejum e de oração, né? Para quem já conhece essa história. E quando ele está terminando ali aquelas 3 semanas de consagração, 3 semanas, escuta só. A gente consagra um dia, não vem a resposta, aí não vou consagrar mais. Já está desanimado. 3 semanas. A gente não consegue ver tudo o que acontece lá no mundo espiritual. E aí Daniel está orando, ele ora 3 semanas. E aí, no último dia da consagração de Daniel, foram 21 dias, o anjo Gabriel desce e diz o seguinte, olha Daniel, vou te dizer uma coisa. Desde o primeiro dia que você orou, a sua oração chegou no céu, a sua oração chegou no trono da graça, mas eu fui impedido pelo rei da Síria que descer e te dar a resposta. Teve guerra. Gabriel não deu conta. Foi necessário chamar o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel batalhou para Gabriel chegar em Daniel e trazer a resposta. Então, oração é guerra constante. Por isso que nós não podemos parar de orar. Independente da resposta, do sim, do não, do espere e do silêncio. Não importa, Deus está em todas essas etapas da nossa vida. Ele está conosco. Ele não nos desampara. Ele diz, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. As aflições deste mundo não podem se comparar com a glória que é que ser revelada a vocês. Se vocês perseverar até o fim, receberão a coroa da glória.
Deus tem resposta para você nessa noite. Aleluia. Talvez não seja a resposta que você está querendo, mas saiba que é a melhor resposta. É a resposta que desce do céu. Nenhuma oração deixará de ser ouvida. Eu profetizo em nome de Jesus. Todas as nossas orações serão ouvidas, mas nem todas serão atendidas, porque tem propósito. Deus tinha propósito com Paulo quando disse não a ele, porque Paulo precisava ter algo que continuamente, todos os dias, sabe quando você tem uma situação de enfermidade que é tão ruim, que todos os dias você precisa se cuidar, você precisa tomar um remédio todos os dias, todos os dias, todos os dias. Geralmente não se esquece, porque é uma dependência. Então era isso que Deus estava querendo com Paulo. Olha, ele vai depender de mim todos os dias. Ele vai precisar de mim todos os dias. E isso não era porque Deus tinha a intenção de fazer Paulo sofrer. Ao contrário. Era para aperfeiçoá-lo cada vez mais. Em cada viagem que ele fazia, que ele era preso, que ele era apedrejado, que ele apanhava. Não era assim as histórias dele? Cada situação que ele passava difícil, ele se renovava e continuava pregando o evangelho. A importância do não na vida dele, o propósito do não na vida dele foi grande. E o propósito do não na sua vida também é grande. Talvez você não entenda. Deus, por que o Senhor não me deu filhos? Por que o Senhor não restaurou o casamento? Por que o Senhor permitiu aquele acidente, Deus? Por que o Senhor não salvou aquela alma? Por que o Senhor permitiu o luto? Por que o Senhor não ressuscitou? Por que o Senhor não abriu a porta de emprego? Por que o Senhor não me deu aquela casa que eu queria? Por que o Senhor não me deu aquele carro que eu queria? Tantos questionamentos que nós fazemos. Mas saiba, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a palavra dele diz que todas as coisas, não é uma coisa, mas todas as coisas que acontecem na minha e na sua vida, coopera para o nosso bem. Coopera para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então tudo o que você tem vivido, o sim, o não, o espere, o silêncio de Deus, tem cooperado para Deus forjar em você o caráter que Ele quer e não o que você, o que nós queremos. Então, nós percebemos que o não tem um propósito. Não é verdade? E aí, diante dessa história de Paulo, é uma história muito interessante, muito legal. Mas até então, era do Senhor para um servo. Só que agora, a gente vai refletir sobre outra história de não, que foi ainda mais difícil. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus 26. Mateus 26, 36. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou saltar alguns versículos aqui, mas é no capítulo 26. Eu vou ler o 36, o 42, o 36, 39, 42 e o 44. Se não der para você acompanhar aí, você vai refletindo aqui comigo. Está dentro desse texto. Diz assim a palavra de Deus. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar.
E indo um pouco mais para adiante, versículo 39, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 42. E indo a segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Versículo 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez. Lembra quantas vezes Paulo orou? Pedindo para tirar o espinho da carne? 3 vezes. Pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Lucas 22, 43 vai dizer o seguinte: e apareceu-lhes um anjo do céu, que o fortalecia. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos diante de um não que mudou a história da humanidade. Aleluia. Estamos diante de um não, de um pai para um filho. O Senhor disse não para Jesus. Agora a gente não pode receber um não. Irmão, se nós somos imitadores de Cristo e vamos traçar os caminhos que Ele nos deixou, não é só a parte boa não, irmão. Não é só eternidade, não é só salvação, não é só glória e aleluia, não. Não é verdade? Jesus veio para nos ensinar. A caminhada dele também foi de muito sofrimento. E quando ele orou, quando ele ficou ali com aquela situação de morte que o afligiu tanto, ele orou e ele pediu: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Essa morte tão espinhosa, esse espinho na minha carne, ele vai doer tanto. E mais uma vez Deus diz não, mas não é com um não pesado. Desce um anjo, aleluia, glória a Deus. Todas as vezes que eu e você recebem um não, Deus sabe como a gente fica. Deus compreende que os nossos corações são cheios de emoções e que nós sofremos diante de alguns não que recebemos. E Ele sempre, sempre nos envia o refúgio. O Espírito Santo, nosso amigo, consolador, Ele está conosco em todo o tempo. E Ele nos consola diante do não. Então o anjo desceu e fortaleceu Jesus para que ele continuasse. Porque Deus sabe que diante da perda, diante da dor, diante de um sonho, muitas vezes que é destruído, nós ficamos tristes. Como Jesus estava ali angustiado. Mas você nunca estará sozinho. Sempre o nosso amigo Espírito Santo, o Consolador, Ele sempre estará com você. Ele sempre estará conosco, nos fortalecendo, nos dizendo palavras de ânimo, colocando pessoas em nosso caminho que nos ajudam. Mas o pai disse não para Jesus. E sabe por que ele disse não para Jesus? Vamos retornar agora ao tema da mensagem, o propósito do não. Ele disse não para Jesus porque o propósito da missão era maior, que era salvar a mim e a você. Então não pense que é capricho de Deus dizer não para nós. Tem propósito de Deus no não. Quando a resposta dele é não, tem propósito. Continua buscando, continua adorando, continua servindo, continua pedindo forças. Como Jesus no Getsêmani, ele já estava tão aflito com aquilo que ele ia passar, que a palavra diz que ele começou a suar gotas de sangue. Mas ele estava ali prostrado, orando, dizendo: Pai, eu não queria passar por isso. Quantas vezes eu e você diz isso: Pai, porque eu estou passando por isso.
Tantas coisas que eu já vivi, que você já viveu, e que a gente diz, eu não queria passar por isso. Nós dizemos assim porque dói passar por certas situações. Mas eu quero te dizer que nas situações de sofrimento que você passou, ou que você passa, ou que você passará, o Senhor nunca, nunca te abandonou e nunca te abandonará. A mão dele sempre vai segurar na sua e você vai caminhar juntamente com ele, passando pelas pedras, passando pelas dores, passando pelas dificuldades, passando pelo sofrimento, mas saindo mais que vencedor. Que aquele que te escolheu, ele te separou. Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que ele promete, ele cumpre. E ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele não prometeu uma vida aqui, neste mundo, 100% de alegria, de felicidade. Ele foi muito sincero em dizer, olha, lá no mundo, vocês vão ter muitas aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu vou estar com vocês todos os dias. E assim o nosso Deus tem andado conosco. E assim como Jesus cumpriu a missão dele, eu profetizo que eu e você, que nós vamos cumprir a nossa missão. Seja qual for a resposta do Senhor, nós vamos confiar nele, porque Ele é quem tem cuidado de nós. Aleluia, louvado seja Deus. Eu queria neste momento louvar e queria que você fizesse uma reflexão sobre os nãos que você já recebeu na sua vida, ou que atualmente até você esteja recebendo, coisas que aconteceram até que você não entendeu, e você diz assim, Deus, por quê? Eu queria que você refletisse sobre isso agora, através desse louvor. E que você tentasse aceitar a vontade de Deus na sua vida. Porque Ele sabe o que Ele faz. E Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de graça. O que Ele tem preparado para nós é infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por cada resposta de oração que o Senhor está entregando aqui neste lugar, nessa noite, ao teu povo. Obrigado pelo sim, pelo não, pelo espere, pelo silêncio. Obrigado, Senhor, por nos fazer confiar em Ti. Aleluia, louvado seja Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.